Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre como armazenar e conservar os nossos ovos da Páscoa já prontos. O ideal para a gente armazenar os nossos ovos da Páscoa vai ser sempre um ambiente climatizado. Não só para armazenar, mas para trabalhar com chocolates, você precisa ter um ambiente climatizado. E trabalhar aí em um ambiente com 18 a 20 graus mais ou menos. Mas a gente sabe que na maioria das situações aí, na maior parte do Brasil e na maioria de vocês, e como aconteceu comigo também, isso não é viável. A gente não tem, principalmente quando a gente está começando, um lugar assim, climatizado, com ar-condicionado, para trabalhar com a temperatura ideal. Então a gente acaba criando aí outras opções para continuar trabalhando com qualidade, mas de acordo com a nossa realidade. Então, se você não tem um lugar climatizado para trabalhar, a primeira opção nossa vai ser a geladeira. Apesar de não se guardar chocolate na geladeira, porque ele corre o risco de esbranquiçar, essa é a nossa única opção. E também o que acontece? A maioria dos nossos ovos, eles são trufados, são ovos para comer de colher, ovos que na maioria das vezes a casca não aparece. Porque, por exemplo, no ovo trufado, você vai colocar depois por cima da casca aquela camada de chocolate ou com cookies, ou com açúcar rosa, no caso do quartzo rosa, ou você vai passar, no caso do crocantino, aquela camadinha de flocos de arroz. A gente vai estar sempre cobrindo a casca, então as pessoas elas não vão ver a casca. Então mesmo que a casca ela fique um pouquinho esbranquiçada, não vai ter problema porque a gente vai cobrir depois. Tá? Com o ovo de colher, a mesma coisa. A casca ela vai estar virada para baixo, porque o nosso ovo de colher, ele fica nessa embalagem aqui. Então ele fica com a casca assim virada para baixo. A parte que vai ficar aparente, a parte mais bonita, é a parte da decoração em cima. Então acaba que se a casca ficar um pouquinho esbranquiçada, não faz muita diferença. E também depois de algumas horinhas aí, de alguns minutos na verdade, 30 minutinhos fora da geladeira, essa casca ela vai voltar ao normal. Então não tem problema. Você avisa ao seu cliente, olha, a gente mantém na geladeira por causa do calor. Então você mantenha na geladeira também por causa do calor para não danificar seu ovo. Mas na hora que você for consumir, na hora que você for comer, você deixa uns 15, 20 minutinhos do lado de fora da geladeira para ele voltar à temperatura normal, a casca voltar ao normal, até o próprio recheio ele voltar à consistência normal. Então, não tem muito problema, a gente acaba recorrendo à geladeira mesmo. E eu utilizo mais uma vez essas embalagens aqui de isopor, porque o isopor ele mantém a temperatura amena dentro da embalagem, certo? Então, aqui a única diferença das cascas para os ovos prontos é que eu já vou colocar aqui o ovo já pronto, já nessa base. Se você encher aqui de ovos já recheados sem ele estar na base, ele vai ficar balançando. Então, por exemplo, o que tem leitinho em cima, o leitinho vai cair, vai virar uma bagunça, vai acabar misturando os sabores. Então, eu sempre coloco já na própria base, certo? Ou você guarda assim já na própria base, ou você já guarda na própria caixinha, ele já embalado. Tira todas as grades da geladeira e vai colocando uma caixinha em cima da outra. O seu ovo, ele já pronto para venda, já com recheio, já com tudo, ele tem uma validade de 10 dias na sua geladeira. E você consegue então aí fazer 10 dias antes da data de entrega para o seu cliente. Então na geladeira a gente consegue essa validade maior. Não precisa você fazer tudo no dia, 10 dias antes da data você já pode estar fazendo aí os seus produtos. E você vai dar para o seu cliente esse produto e ele ainda vai ter uma validade bacana, de mais 4 dias mais ou menos. Que em média são 14 dias, são 2 semanas, certo? Então se você faz 7 dias antes, o seu cliente ele vai ter 7 dias para consumir aquele ovo. Se você faz 10 dias antes, o seu cliente vai ter 4 dias para consumir aquele ovo, certo? Mantendo na geladeira.
A validade acaba passando até um pouquinho disso na mão do seu cliente, não tem problema. Vai começar a ressecar um pouquinho, às vezes o cliente não liga para isso. O que não pode é você fazer antes e já entregar para o seu cliente com algum probleminha assim, com o brigadeiro já cristalizando, alguma coisa assim. Não pode, você tem que entregar em perfeito estado. Se ele mantiver na geladeira dele por mais do que esses 14 dias, não tem problema. Você vai ter avisado para ele a validade certinha do ovo, e se ele quiser manter por mais tempo, porque não vai estragar, não tem problema. Só vai estar ali, não vai estar tão bonito e não vai estar com a consistência tão perfeita. Mas aí já é por conta do seu cliente, né? Então a gente coloca já na base ou na própria caixa e vai colocando um isopor em cima do outro, ou no caso das caixinhas já prontas, você vai colocando uma caixinha em cima da outra. Mas não tenho nem o ambiente climatizado ainda e não tenho também uma geladeira própria para minha empresa. Só tenho até o momento a geladeira da minha própria casa, porque eu estou começando agora, então tudo bem, não tem problema. A sua geladeira da sua casa aí vai ser a sua geladeira da sua empresa. O que você vai fazer? Você vai tirar tudo de dentro, tira tudo, limpa, higieniza, passa álcool, para não ficar nenhum cheiro, nenhum gosto já da chocolate, pega gosto e cheiro muito fácil, principalmente produtos assim, tipo cebola, frutas que tenham o cheiro muito forte, como caju, goiaba, manga, peixes, carnes, tudo isso passa o cheiro e passa o sabor muito facilmente para os ovos, para os brigadeiros, para chocolate, para tudo, certo? Então você tem que tirar tudo aí da sua geladeira, não faz supermercado na semana da Páscoa, vai ficar sem supermercado, sem nada, tira tudo da sua geladeira e foca na Páscoa, certo? Se ainda assim você não conseguir e talvez não caiba tudo dentro da sua geladeira, você vai usar a geladeira e as caixas de isopor com o gelo em gel dentro, certo? Então, quem quer dar um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. A gente vai dar um jeitinho pra tudo. Se não tem um ambiente climatizado, a gente coloca na geladeira. Se não tem geladeira, pega a geladeira de casa, tira tudo, não faz supermercado na semana da Páscoa. E, claro, talvez não caiba tudo dentro da sua geladeira, porque é uma geladeira comum, não é uma geladeira, né, de empresa, é uma geladeira normal, de cozinha mesmo. Então talvez não caiba tudo ainda dentro, coloca na geladeira e coloca nas caixas de isopor. Se você compra chocolate pela internet, você já vai ter essas caixas de isopor em casa, porque todas essas empresas que enviam chocolate pra gente, eles enviam dentro de caixas de isopor. Então não joga nenhuma caixa de isopor fora, vai guardando suas caixas de isopor, porque chega na Páscoa, chega no Natal, se você ainda não tem onde armazenar, você utiliza essas caixas. Se você colocar na geladeira, a validade vai ser essa, de 14 dias, no caso, dividindo sempre com o seu cliente. Então, você fica com 10 dias, ele fica com 4, você fica com 7 dias, ele fica com 7. Vai sempre dividindo isso com o seu cliente. E, claro, olhando o seu ovo. Porque você olhando, você vê se já está começando a cristalizar. Às vezes, a depender aí da temperatura que esteja ou da forma que você armazenou, esse prazo ele diminui um pouquinho ou ele aumente um pouquinho. Então, fica sempre de olho realmente aí no seu ovo para ver se está tudo bem com ele, se ele continua bonito. E se você armazenar dentro de caixas de isopor, sem geladeira, sem nada, essa validade ela vai diminuir bastante. Você vai ter uma validade de 2, 3 dias, certo? E ele já vai começar a criar aquela casquinha por cima, aquela cristalização por cima. Então diminui muito a validade, por isso que é tão bom a gente colocar na geladeira, porque a geladeira meio que para o tempo ali pro seu brigadeiro, pro seu recheio. Ele para, quando você vai tirar o seu ovo da geladeira, que você deixa em temperatura ambiente, ele volta 100% ao normal, o que era antes. Ele fica igualzinho como se você tivesse feito naquele dia. Então é bem bacana. Mas você pode estar armazenando sem problema nenhum. Sempre usei muito caixa de isopor também com gelo em gel dentro, porque na maioria das vezes nem cabe tudo dentro da geladeira. Então o que você vai fazer? Como que você vai se programar?
programar? Você vai fazer as cascas todas e armazenar. Vamos supor que você queira vender nessa Páscoa 100 ovos. Você vai fazer as 100 cascas e vai armazenar. Você vai fazer recheio para rechear os 100 ovos e vai congelar. E dias antes, 4, 5, 7 dias antes, você já vai recheando esses ovos, já vai fazendo a decoração e entregando. Se você conseguir fazer isso no dia, ótimo, mas se não conseguir, você pode fazer dias antes também, não tem problema, porque ele vai ficar perfeito, vai ficar na validade do mesmo jeito. Então se programe direitinho para essa Páscoa, para ela ser tudo aquilo que você espera dela aí. E também lembre sempre de anotar tudo que você fizer nessa Páscoa, porque isso vai ser muito importante para você para a Páscoa do ano que vem. Por exemplo, se você conseguir vender 50 ovos nessa Páscoa, ano que vem você tem que lembrar disso, você tem que saber quantos ovos eu vendi no ano passado. Porque esse ano eu tenho que ter mais clientes do que o ano passado. Eu tenho que vender mais do que o ano passado. 20% mais, 30% mais. A gente tem que estar sempre pensando a longo prazo. Se você está começando agora, não tem sua geladeira ainda, tudo bem, você vai fazer com o que você tem. Mas pensa sempre assim, esse ano eu ainda não tenho. Mas ano que vem, na próxima Páscoa, eu já quero estar com a minha própria geladeira. Talvez nessa Páscoa você já consiga o dinheiro suficiente aí para comprar sua geladeira para a Páscoa do ano que vem, para comprar para o Natal, que está mais perto, né, por exemplo. Então vai sempre se programando, vai anotando tudo que você está fazendo, porque tudo isso vai servir para você ter uma base para o próximo ano. Se essa for sua primeira Páscoa, você fica meio perdida, sem noção de quantidade, de sabores, de tudo isso. Então é importante que você vá anotando quais são os sabores que meus clientes gostam mais. Eu sempre digo e faço para vocês e mostro para vocês aqueles sabores que são mais vendidos. Para mim, que sempre foram os mais vendidos durante esses anos trabalhando com isso. Mas às vezes aí com a sua clientela pode ter uma alteração, pode ser um sabor mais vendido do que o outro, enfim. Então a gente tem que estar sempre testando e vendo aquilo que os nossos clientes querem e pedem, para que no próximo ano a gente já esteja mais preparado e maior do que o ano que passou. Então foca sempre nisso, foca em sempre estar crescendo aí, com certeza as coisas vão dar certo. Vai se programando, vai organizando sua empresa e a gente se encontra na próxima aula. Olá!